O que é recuperação judicial? Como funciona esse processo? Quais os profissionais que podem trabalhar com recuperação judicial? Eu sou Marcelo Andreatta, advogado, professor universitário, licenciado e criador desse canal que divide com você conteúdos importantes de direito empresarial, sobretudo desse tema extraordinário que é o processo de recuperação judicial. Hoje eu vou enfrentar uma questão que eu recebo diariamente, principalmente por quem não é iniciado no direito empresarial, também por empresários, agentes econômicos, produtores rurais, todos os profissionais que navegam no mercado, por investidores também. Já respondi essa questão e vou responder também para o advogado que está entrando no mercado e quer entender melhor o que significa este instituto, que é tão pouco explorado na universidade. Então, eu vou responder com menos juridiquês, mas também não vou subestimar a sua inteligência, e isso significa que eu vou sim aprofundar os temas que eu julgar mais adequado, tá bem? Então, se você está gostando dos meus vídeos, se você gostou da forma como eu abordo temáticas duras como estas, relativas a esse processo extraordinário, que é o processo de recuperação judicial, pausa o vídeo, curta esse vídeo, comente, inscreva-se no canal e depois volta para cá, porque a nossa jornada está apenas começando. Vamos lá, olha só. Fez isso, curtiu o vídeo, se inscreveu no canal, vem comigo. O que é recuperação judicial? Eu poderia responder com muito juridiquês, poderia me socorrer na Lei 11.101, que é a lei que rege os processos concursais de insolvência brasileiro, mas eu vou responder sem me socorrer nas palavras jurídicas, vou responder como se eu estivesse em um restaurante, como se eu estivesse em um balcão de bar, para você compreender com tranquilidade tudo que eu quero dizer, tá bom? Então vamos lá, olha só, Marcelo, o que é recuperação judicial? Me pergunta um bom amigo em um balcão de bar. Recuperação judicial é um processo que tem por objetivo criar condições para o agente econômico em crise alcançar o soerguimento. Peraí, soerguimento é uma palavra chata, né? Então, vamos formular melhor? Recuperação judicial é um processo judicial que pretende criar condições para a recuperação econômica da empresa ou do agente econômico. Melhorou, né? Então, quem sabe a gente formula a seguinte resposta. Recuperação judicial é o processo judicial que garante ao agente econômico em crise, que propicia ao agente econômico em crise as condições necessárias para que ele supere esse cenário de crise. E o objetivo da recuperação judicial, o objetivo deste nobre instituto é a preservação do agente econômico, a preservação da empresa, a sua função social, porque na verdade o que se colocou no artigo 47 da Lei 11.101, então eu vou navegar com quem não é do direito, mas não vou largar a mão do colega que está aqui querendo compreender com maior profundidade esse instituto. O que se protegeu no artigo 47 da Lei 11.101, se você é do direito, vá lá, leia comigo o artigo 47, você vai perceber que a proteção foi da função social da empresa. E a função social da empresa é o carro-chefe do processo de recuperação judicial. O que eu quero dizer, e voltamos para a mesa de bar, é o seguinte, meu caro amigo que está aqui comigo tomando um chopp, este instituto, ele existe para que a empresa não vá à falência. Esse instituto existe para que o agente econômico tenha condições de superar esse estado de crise pelo qual atravessa. E ele vai superar através de uma série de mecanismos legais e econômico-financeiros que a lei também prevê. O que eu quero dizer, e nós estamos na mesa de bar, é que você, meu caro colega, se for promover o processo, ou se você, agente econômico, tem interesse nisso, pense que a primeira forma
ou a primeira medida que você precisa para conseguir alcançar o seu erguimento é um tempo. Na realidade, o agente econômico em crise, a partir de um determinado momento, tem sobre si um conjunto de execuções, um conjunto de restrições que virtualmente impedem que a empresa opere. A partir do momento que as execuções são distribuídas, que os bloqueios judiciais começam a correr, o empresário em crise, ou o produtor rural em crise, ou mesmo algumas associações em crise, começam a ter dificuldade de dispor do seu próprio caixa. Começam a temer que o oficial de justiça vai chegar na empresa. Começam a temer o futuro. E ao invés de um conjunto de possibilidades, o futuro parece um filme de terror. Nesse momento, o que a recuperação judicial oferece é uma palavra chamada tempo. E o direito vai chamar esse tempo de stay period. Olha que expressão bonita, stay period. Que é a suspensão de todas as execuções em face do agente econômico. É por isso que recuperação judicial é o melhor remédio para a crise do agente econômico. Porque quando ingressa nessa espiral de crise financeira e começa a receber um conjunto de citações de execuções em andamento, o agente econômico, se não tiver uma boa proteção, ele vai à falência. Então, imagine comigo, o agente econômico recebe uma citação de uma execução, recebe uma segunda citação, recebe uma terceira citação. Esse conjunto de embaraços legais faz com que o agente econômico não consiga fazer frente a estas dívidas e, ao mesmo tempo, observar com atenção a sua atividade. É por isso que a primeira medida do processo de recuperação judicial é a suspensão das execuções. O que quer dizer o seguinte: a partir do momento que a empresa ingressar em recuperação judicial, nenhum tipo de discussão patrimonial é permitido pelo prazo de 180 dias, que a lei decidiu prorrogar por mais 180 dias. Então, o que eu estou querendo dizer para você, meu caro amigo de bar, é o seguinte: durante 180 dias, mais 180 dias, é muito provável que você alcance condições de organizar a sua casa, de arranjar melhor o seu fluxo de caixa, de buscar novos parceiros comerciais, de reavaliar os processos de gestão, de repactuar os compromissos com alguma tranquilidade. Ou seja, a recuperação judicial oferece o que outros mecanismos não conseguem oferecer. Porque se a empresa está em crise, isso significa que ela não tem condições, ela não tem caixa, ela não tem patrimônio para adimplir integralmente as suas dívidas. E é essa condição que autoriza a empresa a ingressar em recuperação judicial. Se todos os credores, ao mesmo tempo, decidirem acionar a empresa vai à falência. Essa situação é a situação que está desenhada para o ingresso em recuperação judicial, e foi isso que o legislador previu na Lei 11.101, na criação do Instituto de Recuperação Judicial. Então, se eu tivesse que responder, meu caro colega que está comigo tomando um chopinho no bar com toda tranquilidade, escutando samba, eu diria o seguinte: recuperação judicial é a resposta jurídica, é a resposta que o direito oferece para a crise do agente econômico. Agente econômico em crise que pretende se recuperar, superar essa crise, ele tem como melhor alternativa acionar os mecanismos da recuperação judicial. Porque a partir disso, a partir do acionamento desses mecanismos, ele vai obter de início, um prazo de 180 dias prorrogáveis por mais 180 dias. Isso significa 1 ano de suspensão do conjunto de suas dívidas. E esse período será o período em que o judiciário vai dizer o seguinte para o empresário: empresário, está aqui a chave. Empresário, você que decidiu empreender, que decidiu organizar os fatores de produção para prestar serviços ou vender produtos, meu irmão, está aqui. Está contigo a bola. Reorganiza os fatores de produção. Analisa o mercado.
cria novos mercados, invente novos produtos, otimize a sua estrutura produtiva. Enfim, o Poder Judiciário dá uma chance extraordinária para o agente econômico e diz: cara, é contigo. Você terá 1 ano para reavaliar todos os processos de mercado, de gestão, de produto que você está envolvido e 1 ano para repactuar os seus compromissos com os seus credores. E o que eu quero lhe dizer é o seguinte: aquele conjunto de credores que distribuíram execuções e que estão agora com essas execuções suspensas, virá conversar com você e você vai apresentar um plano de pagamento a esses credores, chamados pela lei de plano de recuperação judicial. Então, cheio de pompa, plano de recuperação judicial. O que é o plano de recuperação judicial? É um plano de pagamento aos credores. Com um detalhe: esse plano de pagamento não precisa ser necessariamente monetário. Você pode destacar uma parte do seu patrimônio, ou melhor, uma parte do patrimônio da empresa para dar em pagamento. E aí a Constituição, que o direito chama Constituição de Unidades Produtivas Isoladas. Você pode fazer parte do pagamento em cotas sociais. Você pode dizer para o credor, eu quero te pagar com cotas sociais a minha empresa. Se o credor aceitou, excelente. O que eu quero lhe dizer é que há um conjunto de variáveis que nós podemos incrementar ou implementar no plano de recuperação judicial para fins de fazer o pagamento devido aos credores. E isso quer dizer que recuperação judicial não se confunde com fraude. Eu já produzi um vídeo específico chamando atenção para o fato de que algumas recuperações judiciais podem sim se converter em fraudes. Mas aí é outra conversa. Em regra, seja na forma da lei, seja do ponto de vista da prática forense mediana, recuperação judicial é a resposta, o remédio jurídico para o agente econômico em crise. E vê bem, quando você está doente, você não utiliza nenhum remédio? É muito engraçado as resistências que a gente percebe ao ingresso em recuperação judicial. Porque todos os argumentos contra a recuperação judicial não se sustentam. São frágeis, são eivados de preconceito, denotam um pouquinho de covardia. O empresário que teve coragem de chegar a uma dívida de 10, 20, 30, 50 milhões deve ter sim a coragem de se beneficiar do remédio propício à sua condição. Aceitar esse 1 ano, que é um presente que o legislador outorgou ao agente econômico em crise. Aceitar esse 1 ano, que em geral se estende para além de 1 ano pelo Poder Judiciário, e colocar a mão na massa, fazer a empresa produzir mais, fazer a empresa produzir melhor, demonstrar isso ao Poder Judiciário e aos credores, repactuando os compromissos em 9 anos, em 10 anos, em 11 anos, que seja, e eventualmente alcançando descontos expressivos, seja dos credores concursais que se submetem ao plano, seja de credores que não se submetem. Mas vê bem, eu estou fazendo esse vídeo para quem não é iniciado. Então eu não vou aqui usar expressões como credores concursais, credores extraconcursais, credores subordinados, credores com contrato de alienação fiduciária, credores tributários. Não vou. Não vou florear essa conversa. O que eu estou querendo simplesmente dizer é que recuperação judicial oferece mecanismos para a superação de cenários de crise. Marcelo, eu entendi. E como funciona esse processo? Eu já comecei um indicativo. Então, o que é recuperação judicial, eu espero que você já tenha compreendido. Se você não compreendeu, quer que eu esclareça alguma outra questão, escreve aqui embaixo. E me diga o que você quer que eu aborde com mais profundidade, tá bom? Aproveita quando for escrever e curta esse vídeo
Aproveita e me manda alguma mensagem que eu vou agradecer demais, porque na verdade isso aqui é uma interação que eu faço com muito carinho a todos que decidem apertar o play e me acompanhar. Marcelo, como funciona esse processo? Eu comecei a explicar como funciona. O primeiro passo é a suspensão de todas as execuções. Isso significa que o agente econômico terá no mínimo 1 ano, já falei algumas vezes aqui. E vamos adiante. Nesse 1 ano, cabe ao agente econômico, claro, assessorado por uma equipe técnica, cabe a esse agente econômico repactuar as dívidas. E repactuar as dívidas significa, tentando fugir do juridiquês, significa renegociá-las. Os credores somente irão renegociar porque eles sabem que eles não podem prosseguir a execução. Na medida em que o juiz suspende a execução contra a empresa que ingressou em recuperação judicial, os credores naturalmente olham para a empresa e perguntam: como é que você vai me pagar essa dívida? Conte-me sobre o plano de recuperação, conte-me sobre o plano de pagamento. Nesse período, a empresa, portanto, tem que construir, a partir de negociações várias, uma forma de pagamento compatível com a expectativa dos credores e compatível também com a realidade econômico-financeira que ela apresenta. Aliás, não raras vezes o processo de recuperação judicial se estende pelo afastamento dessas condições. Melhor dizendo, pelas expectativas exageradas dos credores e pelas possibilidades reduzidas da empresa. Ao contrário do que poderia se supor de convolução e falência, não. Na realidade, acontece um conjunto de negociações, na qual em algum momento se encontra o termo comum por meio do plano de recuperação judicial aprovado pelo conjunto de credores e sob a presidência da administração judicial. Então, como funciona esse processo? Esse processo envolve tempo, 1 ano, pelo menos na forma da lei. A média é muito superior a 1 ano. A média envolve 504 dias, segundo o Observatório de Insolvência. E esse processo tem a fiscalização do administrador judicial. Outra pergunta que eu recebo cotidianamente: Marcelo, o administrador judicial vai administrar a empresa? Não! Guarde bem isso. Não cabe ao administrador judicial administrar a empresa em recuperação judicial. O administrador judicial é um fiscal do processo. É um fiscal das atividades da recuperanda. É ele quem vai levar para o processo o chamado relatório mensal de atividades, que vai traçar o quadro ao conjunto dos credores do que realmente está acontecendo no plano fático concreto da empresa. Então, é um processo que tem sim fiscalização, mas cujo propósito primeiro é o soerguimento, é a recuperação do agente econômico. Dizendo isso, eu traço as linhas de como funciona esse processo. Marcelo, e depois do plano aprovado, o que acontece? Cara, depois do plano aprovado, acontece apenas uma coisa. Cumpra-se. O plano de recuperação judicial envolve a criação de um novo título executivo judicial. Vem comigo. É isso mesmo. Então, o Banco do Brasil tinha um crédito de 1 milhão, foi aprovado o plano de recuperação judicial, o Banco do Brasil, esse crédito, esse título executivo que contém o crédito de 1 milhão, ele vai ser colocado em uma graveta, em uma condição suspensiva, e o que o Banco do Brasil vai ter para executar é o plano de recuperação judicial. Perfeito? Por isso que se fala que o plano de recuperação judicial envolve uma novação sui generis, mas aí eu resvalei de novo para o direito, para expressões jurídicas, eu falei que esse vídeo não é disso, e eu paro por aqui no que toca a como funciona esse processo. Mas você já percebeu que é um processo extraordinário, né? É um processo que carrega um benefício invejável ao agente econômico. Na realidade, o agente econômico em crise, que não cogita se utilizar desse instituto, tem, no mínimo, uma má assessoria. Tem, no mínimo, pouca inteligência. Por quê? Porque o potencial desse mecanismo, você já deve ter percebido, é verdadeiramente interessantíssimo. Mas vamos lá. Última questão. Marcelo, quais os profissionais que podem trabalhar com recuperação judicial? Bom,
do ponto de vista processual, é a pergunta, perfeito? Vamos manter nesses moldes. Advogado, evidentemente, o advogado que promove a recuperação judicial. Marcelo, tem que ter uma especialização extraordinária para trabalhar a recuperação judicial? Claro que não, claro que não. Você deve sim entender o processo. Notícia boa, não é muito difícil compreender a dinâmica do processo, mas é importante, meu caro colega, que você compreenda os conceitos fundamentais, compreenda os conceitos-chave. Isso é fundamental. Você tem que entender crédito que se submete, de crédito que não se submete, de plano de recuperação judicial, de stay period, de verificação dos créditos, administrativa, judicial, de créditos em alienação fiduciária, de créditos decorrentes de contrato de antecipação de recebíveis, enfim. Tem muito detalhe para trabalhar nesse mercado, mas o processo em si não é um processo de muita complexidade. Aliás, eu criei o treinamento avançado em recuperação judicial que dá conta plenamente de todas as questões práticas que envolvem o processo. E esse treinamento também é importante porque a lei 11.101 ela é muito confusa. Ela não ilumina a prática forense. Você não consegue compreender o que é o processo de recuperação judicial lendo e relendo a lei 11.101. E nesse sentido, o viés prático me parece fundamental. Mas não apenas advogados podem trabalhar com recuperação judicial. Além de advogados, nós temos economistas, administradores e profissionais de contabilidade. Onde esses profissionais trabalham no processo de recuperação judicial? Ora, o contador é um agente importantíssimo para assessorar a empresa em recuperação judicial. Além disso, o administrador dispensa maiores digressões. Se a empresa está em crise, quem sabe a crise esteja na gestão. E aí um administrador mais antenado, com novas formas de gestão, ou um administrador mais atualizado no mercado específico que a empresa está inserida, pode, sobretudo, ajudar a superação da crise. Mas esses profissionais, administrador, contador, economista e advogado, eles podem, na forma do artigo 22, também atuar como administrador judicial. Na realidade, cada vez mais profissionais ligados à administração, à economia e à contabilidade têm assumido o encargo de administrador judicial. Então, fica aqui um comentário, uma dica interessante. Tá bem? Este é o cenário. Há muitas outras questões que envolvem os profissionais que atuam em recuperação judicial, mas eu acredito que eu consegui dar uma pincelada desta seara econômica, desta seara jurídica. Se você gostou, curta esse vídeo, se inscreva no canal e comente. Dê a sua opinião sobre estas palavras, me diga se há algo que eu possa complementar na definição deste nobre instituto. Grande abraço e em frente.